Graças a Cristo por sua incrível misericórdia. Que o Senhor abra os seus olhos para as temíveis e maravilhosas realidades da eternidade que cada um de nós enfrentará. Quando eu era criança, eu tinha alguma consciência de Deus, pois minha mãe ocasionalmente nos levava à igreja, e alguns de nossos amigos da família eram religiosos. As coisas de Deus nunca se falavam muito em minha casa, e não tínhamos uma Bíblia, até que um amigo religioso da família me deu uma. Meu conceito de Deus nunca foi aprofundado, pois as coisas deste mundo cativavam meu coração, e eu via muita hipocrisia nos frequentadores da igreja ao meu redor. Aos 18 anos de idade, comecei vergonhosamente a satisfazer todos os desejos pecaminosos do meu coração. Joguei fora minha crença superficial em Deus e, em vez disso, comecei a ler a Bíblia apenas para refutá-la e persuadir os outros de se afastarem do cristianismo. Comecei a beber quase todos os fins de semana e a usar várias drogas, juntamente com a prática da bruxaria. No começo eu realmente me divertia, mas à medida que caía mais e mais profundo nestes pecados, minha vida se tornou um pesadelo vivo. E assim a Escritura é verdadeira. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, 7. Todos os meus relacionamentos eram vãos e egoístas. Eu estava fingindo ser feliz e só vivendo para a próxima vez que eu pudesse ficar drogada. Gozo e paz não se encontravam em lugar nenhum. Como está escrito, mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Isaías 48, 22. Minha obsessão pela bruxaria cresceu, tanto que o desejo do meu coração era me tornar uma médium psíquica. Geralmente um dia não passava sem ler minhas cartas de tarô. Previsões muito específicas e chocantes que eu fiz aconteceram. Eu também realizei vergonhosamente muitos rituais satânicos na esperança de ganhar mais sabedoria e poder. Através de vários recursos da internet, meus olhos começaram a se abrir a respeito da natureza dessas práticas malignas. Havia verdadeiras trevas em torno de mim todos os dias por causa do meu estilo de vida. E o medo começou a dominar a minha própria alma. Eu não podia mais dormir no escuro e muitas vezes recorria a ficar na casa da minha mãe por conforto e alguma sensação de segurança. Eu não entendi o que estava acontecendo, mas agora eu sei que estava possuída por espíritos demoníacos por causa dos meus pecados de bruxaria e feitiçaria. Como está escrito, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6, 12. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Atos 16, 16a. Em meu desespero devastador, eu procurei a Bíblia que me foi presenteada quando eu era criança e que a minha mãe a tinha no seu porão. Ao ler, encontrei uma grande paz que superava tudo que eu havia experimentado antes. Toda a minha bruxaria, rituais, bebida e drogas anteriores não podiam me dar esta paz. As palavras deste livro sagrado eram poderosas. Havia verdade entre estas páginas e verdade é o que eu quis toda a minha vida. Esta era a presença que atrai do Espírito Santo falando comigo através da palavra de Deus, como está escrito em João 6,44. E assim eu comecei a questionar todas as minhas crenças, porque antes daquela época eu era uma odiadora, desavergonhada e expressiva de Deus. Mas agora eu não podia resistir à verdade da existência de Deus. Eu decidi me dedicar inteiramente a Ele durante todos os meus dias. Eu renunciei todos os meus laços com a bruxaria e reformei a minha vida à Bíblia, o melhor que eu sabia. Oh, as horas
incontáveis que eu passei em oração todos os dias. Oh, as maneiras pelas quais eu despertei o zelo religioso para evangelizar estranhos. Dias sem número eu passei meu tempo ouvindo sermões e lendo a Bíblia. Houve uma grande reforma em meu estilo de vida, mas eu nunca havia nascido do Espírito de Deus, embora eu não soubesse disso naquela época. O Espírito de Cristo é o único que pode dar poder para que um pecador miserável e depravado possa caminhar como um santo, por meio de libertá-lo do pecado e trazê-lo à presença do Deus vivo pelo sangue de Cristo. Como está escrito: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. João 3:5. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17:3. Eu me vi perguntando ao Senhor se alguma vez havia nascido de novo. Uma noite fatídica, Ele me deu minha resposta. Ao descobrir certos pregadores de rua que eu encontrei na internet, fiquei totalmente convencida de que eu não tinha o que eles tinham. Um deles disse em um vídeo: salvação não é a forte crença da expiação de Cristo, de fato. Salvação não é a forte crença na doutrina da justiça imputada intelectualmente. É a pessoa real de Jesus Cristo com você na crença, e você está tendo comunhão com Ele. Isto é salvação e nada menos que isso. Fiquei de coração partido, pois sabia que minha experiência de salvação não era nada parecida com isto. O Jesus Cristo que esses homens pregavam era totalmente diferente de quem eu pensava que Jesus Cristo era. Pessoas religiosas, mas não salvas, criam um Cristo a seu próprio gosto. Um que é tolerante ao pecado, um que permite união com o mundo, um que é exatamente como eles. Como está escrito: pensavas que eu era como tu. Salmo 50:21. Foi o assim chamado povo religioso da época de Cristo que crucificou o seu próprio Deus sem reconhecê-lo. As Escrituras advertem sobre o próprio engano que estava sobre mim. Porque se alguém for pregar-vos outro Jesus que não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. 2 Coríntios 11:4. Eu vi o verdadeiro Cristo nesses vasos de barro. Ele era desprezado pelos homens, embora amou desesperadamente todos os homens. Ele era santo. Depois de ouvir muitos dos vídeos aquela noite, me encontrei orando pela misericórdia e salvação do Senhor. Gradualmente, o cheiro de fumaça começou a entrar no quarto enquanto eu estava orando. Não entendendo de onde vinha o cheiro, decidi abrir a porta dos fundos para entrar ar. Mesmo assim, o cheiro não saía. Na minha preocupação, deixei a casa que eu estava cuidando e voltei para a minha. Em agonia de alma, pelo que tinha ouvido destes homens de Deus, eu estava orando ao lado da minha cama até tarde da noite, quando de repente comecei a sentir como se estivesse caindo no inferno. O cheiro de fumaça em minhas narinas era inevitável e as entranhas do meu corpo começaram a sentir como se estivessem queimando. Era realmente como se eu estivesse perdendo a consciência e me movendo entre dois mundos. Agarrei-me ao que estava ao meu redor com todas as forças, mas nada podia me afastar do poder da morte e do terror do fogo do inferno. Como está escrito: nenhum homem há que tenha domínio sobre o Espírito para reter o Espírito, nem tem poder
sobre o dia da morte. Eclesiastes 8:8a. Toda a minha força, toda a minha sabedoria e toda a minha atividade religiosa não puderam me salvar. Tudo que eu sabia fazer era invocar o nome do Senhor, Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Depois de algum tempo, a experiência terminou, mas estava profundamente perturbada. Fiquei no mesmo lugar até por volta das 7 da manhã, totalmente apavorada de adormecer, não seja que jamais acordasse de novo. O Senhor tinha me convencido completamente do estado perdido da minha alma e da realidade do tormento eterno. Os dias seguintes foram os dos mais agonizantes da minha vida. Com lágrimas busquei ao Senhor por sua graça salvadora, mas não consegui encontrá-la. Tentei me arrepender dos meus pecados e crer no Evangelho. Por que não estava funcionando? Porque quando uma pessoa é salva, é a pura misericórdia de um Deus soberano. Ele escolhe a quem vai conceder o dom. E isso nunca é garantido a alguém quando e se ele tomar uma mera decisão. É dom de Deus. Efésios 2:8b. A salvação vem do Senhor. Salmo 3:8. Durante esse tempo, o sermão chamado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, de Jonathan Edwards, sacudiu minha alma profundamente. Me mergulhou no desespero total por fugir da ira de Deus que está por vir. Uma igreja falsa que frequentei naquela época me disse que tudo que eu precisava fazer era crer em Jesus. Enquanto eu tentava fazer isso, tive uma miragem de paz e gozo por um tempo, mas ainda me sentia incerta sobre minha posição diante de um Deus justo e santo. Fui muito levedada por essa falsa igreja, e em vez de clamar a Deus por sua misericórdia, eu parei de buscar primeiro o seu reino, e até comecei a duvidar da experiência do inferno que eu tive. O Senhor, em sua misericórdia, me deu outra oportunidade. Uma noite eu tive um sonho, cheio de todo tipo de pecados abomináveis. Bem no final do sonho, houve uma imagem aproximada, quase cinematográfica, de uma mulher descansando de lado. O visual começou a enfocar o rosto dela. Enquanto eu contemplava essa mulher, sua própria essência me perturbou muito e me deu um sentimento sufocante de repugnância. De repente acordei do meu sonho e, ao sentar, uma sensação sufocante de que eu estava morrendo e indo para a destruição eterna caiu sobre mim novamente. Enquanto isso estava acontecendo, eu sabia que a mulher do sonho representava a mim e que eu era uma abominação aos olhos de Deus por causa do meu pecado. Assustada, fui ao chão para orar e havia escuridão tangível ao meu redor. Novamente, tudo que eu podia fazer era clamar a Jesus Cristo por sua mão salvadora e eventualmente tudo voltou ao normal, mas eu sabia que precisava de ajuda. Eu tinha tentado buscar o Senhor para a salvação e senti que não estava chegando em lugar nenhum. O pregador dos vídeos da internet veio imediatamente à minha memória, como está escrito: porque com conselhos prudentes tu farás a guerra, e há vitória na multidão dos conselheiros. Provérbios 24:6. Nos dias de hoje, onde os verdadeiros cristãos são poucos e dispersos e as igrejas bíblicas são quase inexistentes, eu soube que eu tinha que enviar uma mensagem a estes homens que eu sabia que caminhavam com Deus. Eu tomei um voo para o Texas no esforço de última chance para encontrar a salvação em Cristo para minha alma perdida e moribunda. Eu tinha feito tudo o que eu sabia fazer por mim mesma e a salvação ainda estava muito longe. Eu clamei a Deus por semanas, ouvi os sermões mais temerosos,
Jejuei de comida na esperança de que Deus afastasse sua ira, como fez com os ninivitas no livro de Jonas, mas tudo foi em vão. Eu acreditava que estes cristãos verdadeiramente convertidos poderiam me ajudar, como eles tinham o próprio Cristo vivendo através deles pelo Espírito Santo. Ao chegar, eu fui recebida com gozo e quase todos os dias alguém vinha pregar a verdade da palavra de Deus para mim. Durante aquele tempo, o Senhor me deu uma revelação espiritual da minha própria depravação. Antes, eu acreditava ser uma grande pecadora, mas era apenas um entendimento intelectual. Agora, o Senhor estava me revelando minha verdadeira natureza pela palavra de Deus, em um nível do coração. Eu vi que não havia realmente nada de bom em mim, nem uma gota de humildade, absolutamente nenhuma abnegação e nenhum amor verdadeiro. Como está escrito, não há justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganhosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Romanos 3, 10 ao 18. Somente quando uma pessoa vê que esta é sua natureza, pode ver verdadeiramente sua necessidade de Cristo. Não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes. Mateus 9, 12. Depois de exatamente 4 semanas buscando a Deus e sendo humilhada pela verdade das Escrituras, alguns irmãos vieram pregar para mim e o Senhor derramou seu Espírito sobre mim através do ouvir da fé. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. Ao ouvir a voz do Deus vivo, eu fui salva. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. 1 Coríntios 1, 21. Eu vi uma visão distante da cruz de Cristo. E em um momento de tempo, o Senhor me fez uma criatura inteiramente nova. Eu nasci de novo. Meu coração estava cheio de gozo indescritível. Eu caminhei para casa aquela noite contemplando as estrelas e glorificando a Deus com todo o meu coração. Pela primeira vez em minha vida eu conheci e adorei a Deus, o Deus vivo em verdade. A presença do Senhor estava comigo. Na manhã seguinte à minha salvação, acordei de um sonho cheio de muito pecado. Embora isso pudesse ter me tentado no passado, o novo desejo do meu coração era orar, ler a Bíblia e glorificar a Deus. Essas são coisas pelas quais eu nunca tive fome em um nível do coração quando eu era uma falsa cristã perdida. Como uma falsa cristã, eu podia limpar o exterior, mas nunca pude escapar dos pecados do coração. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Marcos 7, 21 ao 23. O Senhor, em sua graça, me libertou dos pecados interiores aos quais eu era anteriormente escravizada. Ele também colocou amor em meu coração, onde em tempos passados eu não podia amar em verdade. Este é verdadeiramente um testemunho da própria glória de Deus, em que pode
em que Ele pode transformar a alma mais vil e lavá-la branca como a neve, pelo sangue de Jesus Cristo.